Bom, gente, bom dia, o primeiro Lab Talks de 2025, né? A gente tem aqui o prazer de estar com o Rafael Tarpani. Ele tem formação em engenharia ambiental pela USP de São Carlos, mestrado pela Universidade Federal de Santa Catarina, doutorado pela Universidade de Manchester, depois ele fez mais um pós-doc na Federal de Santa Catarina e um em Manchester. Então, ele vai falar um pouquinho, a apresentação dele hoje aqui vai ser focada na pesquisa de pós-doutorado lá na Universidade de Manchester. Isso. Né? Então, vou passar a palavra para ele, um prazer ter você aqui, na gente, inaugurando os Lab Talks de 2025. Obrigada, Rafael. Obrigado, Sônia. Obrigado pela apresentação. E, bom, eu vou começar falando um pouco, a professora Maria já introduziu um pouco minha pesquisa, mas eu gostaria de dizer um pouco da trajetória que me levou até aqui, para análise de ciclo de vida e circularidade de serviços digitais, que eu não sei exatamente que parte vocês estão mais interessados, da circularidade, ciclo de vida ou da parte de serviços digitais. E essa pesquisa que eu vou mostrar é uma junção desses dois, como avaliar a sustentabilidade, digamos, no serviço digital. E eu vou mostrar aqui nesse slide rapidinho como é que eu cheguei nisso. E espero que assim, todo mundo saiba o que é análise de ciclo de vida ou indicadores de circularidade, mas se não souberem, estou disposto a discutir ou mostrar mais os detalhes do que eu não coloquei nessa apresentação, porque geralmente eu demoro 1 hora para apresentar, então eu cortei um pouco para poder incluir essa parte da minha trajetória e um pouco do background do artigo, tá? E falando um pouco, né, que eu fiz engenharia ambiental, eu comecei a trabalhar com tratamento de água. E eu visitava as comunidades da minha cidade natal, em São Carlos, para entender qual era a infraestrutura que eles tinham para tratamento de água, abastecimento de água, tratamento de esgoto, e reportar isso para fazer meu TCC e na ONG que eu trabalhava, né? E eu comecei a achar interessante essa parte de infraestrutura, né? A gente abre a torneira e chega alguma coisa lá. E o que está acontecendo? Vem da onde, vai para onde? E isso é uma coisa bastante tangível, importante no nosso dia a dia, e eu vejo isso como a internet se tornou hoje, né? A gente usa e vem da onde e vai para onde, né? É isso que eu estava pensando quando comecei a fazer o artigo que eu vou mostrar hoje para vocês. E depois, quando eu fui fazer o meu mestrado, eu trabalhei na parte de remoção de metais de água potável. E para isso a gente utilizava biopolímero. E quando eu estava no laboratório fazendo os experimentos, né, eu sempre pensava, vou fazer isso aqui uma coisa bastante interessante para o meio ambiente, uma coisa verde, sustentável com esses biopolímeros, né. E quando eu estava terminando o mestrado, pensando já no doutorado, eu comecei a pensar, por que isso é sustentável? Utilizar um biopolímero é mais sustentável do que utilizar carvão ativado ou outra coisa assim, eu não sei, não é muito das suas áreas, né, mas o que a gente aprende na graduação em engenharia ambiental é como remover poluentes das águas, né. E aí, nesse sentido, eu propus um projeto de doutorado, fui para Manchester, que era análise de ciclo de vida de opções para remover farmacêuticos, metais e outros contaminantes da água. E isso começou a expandir o meu entendimento do que é ser sustentável, da parte circular da água, que é um ciclo circular também, né, nas cidades, e eu comecei a aplicar isso, esse entendimento, né, da circularidade, da ciclo de vida em várias outras coisas. Então, só mostrar aqui uns projetos que eu fiz nos últimos anos, que era entender, comparar diferentes opções para prover água potável em Florianópolis, coleta de água de chuva, reuso de água e dessalinização. Fiz outros trabalhos também na aplicação de grafeno em membranas de dessalinização e para aumentar a capacidade do cimento em termos da sua resistência através do grafeno e também se isso é sustentável ou não. Fiz alguns trabalhos também na circularidade de produção de leite e indicadores de circularidade de óleo e gás que eu estou trabalhando um pouco, né? E nos últimos anos aqui eu estou trabalhando numa coisa chamada suficiência, se a gente tiver tempo a gente pode discutir um pouco. Então, começando essa parte de o que é digitalização de serviços digitais, né? No começo eu sempre tento colocar alguma coisa que meio que explica de modo claro as mudanças ou o que está sendo discutido, né? E eu tento colocar essa figura no começo das apresentações que eu acho bastante interessante para a gente ver o que a gente está lidando, né? Eu já tenho quase 40 anos e lembro que na década de 90 eu brigava com a TV para a antena captar 1 ou 2 canais. E hoje em dia a gente tem um celular que está na frente dos nossos olhos, infinitas possibilidades.
E olhando assim parece uma coisa compacta, né? Mas o que eu vou mostrar agora daqui para frente é a gente ver essa mudança disso para isso, o que está realmente envolvido, né? O que a gente tem que avaliar, o que a gente tem que olhar para fazer isso circular e, quem sabe, mais sustentável. E como eu vou mostrar mais para frente, isso envolve literalmente o planeta inteiro de diversos modos, e é isso que a gente tenta, que eu vou tentar mostrar para vocês no artigo. E uma coisa mais para falar, né? Agora a gente está saindo da indústria 4.0, indo para a indústria 5.0, que eu não sei se vocês estão assim acompanhando isso, mas a indústria 4.0, quarta revolução industrial, é mais voltada para a parte técnica, né? E a indústria 5.0 já está incorporando o nosso estilo de vida, o que realmente o ser humano precisa para ter hábitos e processos mais sustentáveis para o ser humano, incluindo o ser humano. Tá? E também, acabei de falar, né? Imagina, a gente tem tudo na nossa palma da mão que antes, né, da Revolução Industrial, a gente tinha bastante, digamos, processos, ou não só aplicativos, né, mas a gente tinha equipamentos, infraestrutura por trás de um telefone era diferente da infraestrutura por trás de uma máquina fotográfica, etc. Então, como a gente analisa esses trade-offs que estão acontecendo para a gente comparar, em primeiro lugar, e em segundo, melhorar, né? Fazer isso mais sustentável, porque a gente pensa, isso aqui é bem mais otimizado, isso aqui é bem mais instantâneo, isso aqui é bem mais globalizado. Mas o que está por trás disso? O que está em termos do meio ambiente, em termos das nossas vidas e em termos também da economia de modo geral, da sustentabilidade social. Tem várias coisas que a gente tem que contabilizar para realmente dizer que essa é a melhor opção para o nosso futuro, em termos de sustentabilidade, né? Porque em termos econômicos, essa coisa anda bastante, né? Uma coisa bastante melhor a globalização, melhor a eficiência, mas o que a gente está trocando para isso, né? É isso que eu vou ver na parte de sustentabilidade e circularidade de um serviço digital ou da digitalização que a gente utiliza todo dia, né? No computador, no celular, em diversos outros serviços digitais. E para ter uma ideia, assim, foi uma novidade quando eu comecei 2, 3 anos atrás, olhar isso, né? Saindo de tratamento de água, alguma coisa mais concreta como grafeno, foi tentar entender o que está por trás de apenas usar o celular, ou apenas abrir um laptop e escrever um e-mail. O que está acontecendo, né? Você abre o chat GPT, você escreve uma pergunta lá e ele responde, demora mais ou menos, mas para onde foi, para onde que vai esses dados, essa eletricidade que precisa para o computador, que precisa para o data center, os materiais que estão envolvidos no meu computador para dar suporte a esse computador que eu estou usando, tanto os cabos, os satélites e o que está no data center, para manter essa infraestrutura funcionando, para estar disponível para mim 24 horas por dia. Foi uma coisa bastante interessante. Então, só uns números para ter noção do que está acontecendo, né? Imagine, até 2030, 4% da toda a eletricidade gerada globalmente vai ser só para data centers. Essa estimativa não está nem contabilizando ainda os cabos submarinos e outras coisas. Isso aí é só para os data centers. Que para cada gigabyte transmitido na internet, a gente está falando em 0,02 kW a 0,08. Isso está diminuindo, mas ao mesmo tempo a quantidade de gigabytes que a gente transmite também está aumentando. Então tem que levar em conta isso. E atualmente o setor de tecnologia é comparável em termos de emissão de CO2 à da aviação. Então, como pensar as coisas desse jeito faz a gente entender melhor o que quer dizer, representa a digitalização para o meio ambiente. E também na parte de materiais, a gente tem grandes quantidades que eu vou mostrar mais para frente, placa de vídeo, que a gente ouviu recentemente, né, da DeepSeek, que estava usando placas de vídeo que não estavam sendo importadas pela China, mas é uma grande quantidade que a gente pensa, são algumas, não, são milhões de toneladas, que poucas dessas são recicladas e tende a aumentar exponencialmente, sendo que nos últimos 7 anos triplicou o número dessas placas sendo comercializadas. E para onde elas estão indo, né? É o que serve para a gente pensar no futuro. E eu vou passar rapidinho aqui, só na parte da parte economia e sociedade, para a gente entender o que
os serviços digitais fazem a gente modificar os nossos comportamentos, o que a gente deseja, o que a gente não deseja, o que a gente pensa, o que a gente não pensa, e tudo isso não é tão natural, né? É uma coisa que os algoritmos controlam e a gente não sabe exatamente os efeitos rebotes que isso vão ter, além dos efeitos diretos na nossa saúde, né? Eu vi alguns estudos que indicavam que a coluna das pessoas mais jovens estão sendo prejudicadas, vão ter mais problemas de saúde no futuro, tem mais problemas de saúde, você vai ter que gastar mais dinheiro com saúde no futuro. Então, são coisas inesperadas que não são pontuais, né? Isso tem umas consequências no nosso corpo, na economia e para o meio ambiente. Então, a gente está falando de sustentabilidade em geral, nesse sentido, né? E como essas coisas se interagem, como é que funciona esse dinamismo e como é que a gente pode tentar entendê-lo para fazer isso uma coisa que a gente possa realmente contribuir para que saia um bem maior para o meio ambiente e para a gente também, né? E é nesse sentido que eu perguntei no começo do que a gente está falando, né? De ciclo de vida e circularidade. A gente pode discutir depois, mas se vocês tiverem alguma dúvida sobre do que eu estou tentando explicar nos próximos slides, em termos de indicadores, ou em termos de cálculo, ou como isso se relaciona com o data center, ou com o serviço digital em geral, você pode levantar a mão e a gente discute no final. Mas o que sempre me vem à cabeça quando falam de sustentabilidade, né? Vamos fazer mais sustentável, vamos fazer mais verde. Eu entendo assim como essa figura, né? As pessoas discutindo, vamos ser independente de energia, vamos procurar usar menos energia, vamos atrás de empregos verdes, etc. Mas no final é tudo a mesma coisa. A gente tem que procurar trabalhar para o meio ambiente, né? A gente fica pensando no nosso ponto de vista, do que a gente quer, e a gente esquece de tentar entender quais são as consequências disso numa visão mais global e geral da coisa, né? Eu acho bastante engraçado isso, porque a gente tem que entender como fazer o framework, foi isso que eu comecei a entender durante a construção desse artigo, para fazer algo claro no final que possa ser entendido até para as pessoas que são de outras áreas ou não entendem muito de digitalização. E eu coloquei assim, economia circular e análise de vida, porque para mim são mais ou menos dois lados da mesma moeda. A gente está olhando para a mesma coisa de modo diverso, mas a gente pode discutir isso um pouco no final. Tá? E agora, nossa, metade já. Vou falar um pouquinho da onde que veio o projeto que eu estava envolvido, como eu comecei a construção do artigo, que foi no Tyndall Center for Climate Change Research, em Manchester, na Inglaterra, e que também tem outras universidades inglesas que trabalham com mudanças climáticas na parte de comportamento. Também tem outras trabalhando na parte de shipping, de aviação e de transporte de cargas através do mundo, como diminuir como aumentar a descarbonização, diminuir os impactos ambientais de serviços que causam grandes impactos no meio ambiente. Eu deixei ali o QR Code, se vocês quiserem dar uma olhada nas últimas publicações e trabalhos deles. E esse projeto chama Environmental Impacts of Digital Services, começou no final de 2021, e com as universidades de Anglia Ruskin, Imperial College, University College of London e University of Sussex. Então são vários pesquisadores de outras áreas também, como de cuidado para idosos, que eu vou mostrar agora os detalhes, que trabalhavam para entender como os idosos, no serviço de saúde digital que a gente avaliou, lidavam com essas tecnologias, como elas poderiam ser melhoradas, e a parte que eu fiz seria essa parte de sustentabilidade. Então, eles olhavam como os idosos no serviço de saúde, vou mostrar a seguir, entendiam, visualizavam, interpretavam aquele serviço de saúde comparado, por exemplo, a um cuidador, ou ficar sozinho, ou utilizar o serviço digital. E a minha parte, quando eu cheguei lá, foi direto para esses serviços digitais e entender o que estava por trás do serviço digital. E eu vou dar os detalhes a seguir, só antes mostrando o que eu preparei para os próximos slides, que é o Graphical Abstract do artigo, que, como eu mostrei para vocês anteriormente, a gente tem que considerar os materiais que estão envolvidos nesse serviço de saúde ou qualquer serviço digital, não só na parte que a gente usa, né, no end user, mas também
toda a infraestrutura que está por trás disso, os dados que estão sendo transmitidos, porque e a energia e os dados não são isolados, né? A gente precisa de energia para fazer esses dados, para processar esses dados, movimentar esses dados, transformar esses dados em imagens ou em sons para os serviços digitais ou outras coisas que a gente estiver utilizando. E depois o que a gente faz aqui é modificar, nessa parte de ciclo de vida, que eu vou mostrar depois para calcular, fazer modificações nesse inventário, na onde seria mais interessante ou mais economicamente viável, melhorar a qualidade dos materiais, utilizar os materiais por mais tempo, mudar o padrão de uso para que a gente possa, por exemplo, utilizar menos dados nesse serviço, ou colocar energias limpas, e várias opções que a gente pode utilizar nessa parte de circularidade. E depois dos indicadores de circularidade, o que eu tentei fazer, que é a parte mais crítica do projeto e que está sendo em desenvolvimento agora, é como avaliar ciclo de vida e circularidade ao mesmo tempo, para que os resultados sejam coerentes com indicadores ambientais, digamos, né? Então, eu propus utilizar isso junto, ou separado, ou tentar agrupar isso, que eu vou mostrar no final. Que a gente possa calcular isso e interpretar de acordo com análise multicritério ou outros métodos matemáticos, otimização, alguma coisa assim, para que a gente possa entender qual é a melhor combinação de circularidade para cada material, dados ou energia, em diversos níveis, micro, meso e macro, saber onde essas modificações de circularidade resultariam ou podem resultar em melhores resultados ambientais. Bem? E acho que agora, depois de tudo que eu falei, vai ficar um pouco mais claro, né? Imagina, você manda um WhatsApp para alguém que está na China. Aonde que vai esses dados criptografados? Aonde foi criptografado? Foi por cabos submarinos? Foi por satélite? Passou por qual data center? Essas partes, assim, é uma coisa que precisa evoluir. A gente sabe por cima, né? Assim, análise global de quantidade de energia e placas de vídeo para data center, mas a gente não sabe exatamente como quantificar quanto que vai para cada gigabyte transmitido, né? Então, são estimativas que têm muito a melhorar, mas a gente pode ter uma ideia do que está acontecendo. E é isso que eu estava falando no slide anterior. Será que seria melhor diminuir a quantidade de dados criptografados para aumentar a circularidade, ou seria melhor utilizar energia renovável para carregar meu celular? Entendeu? São esses tipos de análise que a gente pode tentar fazer para brincar e entender o que está acontecendo no resultado final. Fazer uma análise de sensibilidade, por exemplo, e saber como é que a gente pode agir para melhorar a performance ambiental do serviço digital. E aqui eu coloquei todos os tópicos que eu tentei considerar no meu artigo, desde a operação de ar-condicionado para manter os servidores numa temperatura correta, a utilização de baterias, cabos e outros, que a gente pode ver um pouco mais para frente, né? Então, é isso que eu estou tentando explicar, né? A gente sai do serviço digital, vem para cá os dados e volta para a gente. O que a gente está passando aqui, né? O que a gente está ignorando, o que a gente não pode ignorar, para a gente entender como uma pesquisa no ChatGPT pode impactar o meio ambiente. Tá? E passando aqui o primeiro passo, eu não vou entrar em muitos detalhes nessa parte de o que deve ou não deve ser considerado, porque isso vai mudar de serviço digital em vários lugares, vai mudando ao longo dos tempos, então eu vou mostrar isso aqui um pouco mais detalhes no estudo de caso que eu fiz nesse asilo que aplicou esse serviço digital lá na Inglaterra. E a gente pode ver aqui, em geral, já dando um spoiler, que as placas de vídeo são responsáveis por grande parte dos impactos ambientais, e consumo de água e eletricidade para os data centers também são. Agora, a gente quantificar isso ao longo do ciclo de vida desse serviço digital, que é a parte mais complicada, que requer a gente criar um inventário desse ciclo de vida e entender quanto a gente está utilizando de cada um desses componentes para ter o nosso serviço digital. Isso não é muito simples, né? Porque a gente usa um celular por 1 ou 2 anos, mas tem gente que usa por 6, e tem gente que carrega o celular com mais frequência que outros. Então, assim, são essas estimativas que a gente está tentando colocar em uma ordem estruturada para que a gente consiga colocar
os resultados de um modo exemplificado e homogêneo para todos no final. E colocando ali no símbolo no final, né, você pode analisar, reciclar essas placas de vídeo, o que é um aspecto importante, mas nem tão sustentável assim quanto, por exemplo, reduzir o número delas, porque durante a reciclagem a gente também gasta energia, a gente recupera esses metais, mas eles não estão tão puros, a gente tem que transportar isso para fazer essa placa de vídeo de novo. Então, eu estou tentando contabilizar todas essas oportunidades e os impactos dessas oportunidades nas estratégias digitais. E é isso que eu falei também no começo, a gente tenta misturar combinar os indicadores de circularidade, indicadores de ciclos de vida, para dar uma gama maior dos trade-offs que estão acontecendo entre aquecimento global e redução de recursos materiais, dos diversos cenários que a gente está criando, que é essa parte que é a mais complexa do artigo, que eu coloquei na informação suplementar exatamente o state of the art, o que está acontecendo nessa parte de analisar a circularidade de algo e combinar isso com os impactos ambientais. E parece uma coisa assim, né, meio simples, né? Vamos fazer uma coisa mais circular, mas ao mesmo tempo que você procura ser mais circular, a gente tem que entender que precisa de mais dados para saber os resultados disso, a gente precisa saber como são compatíveis as metodologias que a gente está utilizando, exatamente qual o limite do sistema que a gente está trabalhando para falar, para explicar para as outras pessoas que esse cenário faz mais sentido que o outro. E são essas coisas que eu tentei incluir durante o meu artigo e na informação suplementar, para que a gente entenda o que deve ou não deve, ou o que pode ser interessante de contabilizar, enquanto a gente está fazendo esse esforço em entender os impactos ambientais do serviço digital. E para finalizar, que é o quarto passo que eu coloquei nessa metodologia, no framework, foi para tentar explicar do começo ao fim o que está acontecendo, né? Quais são o que a gente discutiu no começo, o que a gente achava que melhorar a circularidade de certo aspecto desse serviço digital ia melhorar de acordo com o que a gente pode modificar nesse serviço digital. Por exemplo, a gente usa um celular e usa o data center. Eu não posso controlar o data center, mas eu posso controlar como eu utilizo meu celular. Então, eu posso utilizar meu celular por mais tempo e tal, e como isso resultaria em termos de decréscimo em impactos ambientais comparado com como o serviço era antigamente. Ok? Agora, acho que eu tenho mais ou menos uns 10 minutos para explicar o estudo de caso, para abrir para as perguntas. Bom, eu cheguei lá, eu saí do voo de São Paulo, cheguei em Londres, peguei o trem e fui direto para esse serviço digital que eu vou explicar para vocês agora. Então, era tudo novo para mim, eles tinham acabado de implementar esse sistema de cuidado de idosos nesse asilo, né? Muito asilo que lá é diferente, eles colocam assim, é um abrigo para idosos que tem diversos níveis, né? Então tem cuidado humano, cuidado digital, uma mistura dos dois, ou pode ser independente. E eu cheguei lá e vi exatamente o que eles tinham implementado da parte tecnológica nesse serviço, né? E eu posso mostrar aqui que ficou, depois de algum tempo, entendendo o que estava acontecendo por trás, o que eles estavam propondo na parte técnica, né? Para esse cuidado digital. Então, são mais ou menos tablets que os idosos conseguem acessar para conseguir trocar mensagens entre eles, porque eles já são mais idosos, então eles não têm muita afinidade, digamos, com o celular, e de vez em quando eles pode acabar a bateria do celular e eles não podem utilizar. Então tem vários pontos interessantes para entender os pontos positivos desse serviço digital. E eles também têm colares, caso eles caiam, que avisa o data center, que pode avisar o cuidador do abrigo, que alguma coisa está acontecendo, ou os próprios moradores, que também podem abrir a porta, tal, e conversar também, caso haja uma emergência, com um serviço offline no abrigo, que pode chamar o bombeiro, ou se tiver uma outra emergência, direto enfermeiros para tomar conta da pessoa que está precisando de cuidado. E eu demorou um pouco para pôr isso, né, porque tinha muita coisa espalhada,
muita coisa que eu não sabia como estava interligada, e no final das contas eu consegui colocar de um modo mais coerente o que está acontecendo dentro desse serviço digital e como eles estão ligados ao servidor que estavam nesses abrigos, né, para os mais idosos. Eu coloquei assim a foto de Shakespeare porque eu não sabia, só depois no segundo ano, na terceira visita que eu fui lá, que eu percebi que era a cidade onde Shakespeare nasceu, que foi bem legal de visitar depois da terceira visita. Então eles moram aqui, tem todos esses equipamentos eletrônicos espalhados, e eu gostaria de mostrar aqui o data center, que é uma coisa muito interessante, né? A gente, aqui no Brasil, a temperatura é bem alta, então é meio óbvio que a gente vai utilizar o ar-condicionado para manter a temperatura correta para esses servidores operarem sem problemas, né? Ou para aumentar a vida útil deles. Porém, lá não foi sempre o caso, porque ou eles estavam na parte externa, o que no verão a temperatura não é tão alta quanto a gente está aqui hoje, mas chega na casa dos 30 graus, eles têm que operar os 20 graus. Mas no inverno também, se ele está da parte de fora, você tem que manter a mesma temperatura. Então você gasta a temperatura o ano todo, sendo que você poderia colocar uma melhor localização e diminuir a quantidade de energia sem uso de ar-condicionado. São várias percepções que só depois que você começa a analisar com mais detalhes e colocar tudo junto, fica possível de entender como está acontecendo isso em termos de impacto, né? Então, esses todos os aparelhos, vários, eu visitei uns 8 esquemas desse aqui, de cuidado para idosos em volta do Reino Unido, para tentar fazer uma média de quanto eles estavam gastando de energia para cada idoso que estava sendo cuidado, e várias visitas, além de ir atrás de desmontar todos esses equipamentos e analisar quanto que pesa exatamente cada pecinha, quanto que é metal, quanto que é plástico, e assim por diante, e procurar na literatura o que estava acontecendo. E depois que eu consegui colocar tudo isso em ordem, eu comecei a pensar como seria interessante melhorar esse serviço digital, tanto da perspectiva da indústria que produz esses equipamentos eletrônicos, tanto quanto dos esquemas, as modificações que eles podem fazer, como diminuir o uso de ar-condicionado, mudar os data centers de localização dentro desses esquemas, até na parte de reciclagem, né? Considerando os impactos ambientais da reciclagem, das placas de vídeo, etc., que eles têm nesses equipamentos eletrônicos. Então, eu criei 4 cenários bastante simples para exemplificar como a gente poderia calcular isso, através do ciclo de vida, de 20 anos, desses equipamentos operando por 20 anos, considerando que cada um desses equipamentos dura entre 8 e 12 anos, então, sem fazer uma troca ao mínimo a cada 20 anos, considerando diferentes fontes de energia para esses equipamentos funcionarem. E vou mostrar o resultado. Vai aparecer minha voz aqui, não tem problema. Pausa. Não, acho que minha voz vai aparecer aqui. Mas no final eu normalizei os resultados do ciclo de vida, que teve 18 impactos midpoint. Eu não sei se vocês já aprenderam como funciona a análise de ciclo de vida, como a gente calcula e os resultados que tem no final. Utilizando o banco de dados, uma metodologia para calcular os impactos de vida dos equipamentos e da energia para esse serviço digital. Então, alguns indicadores de ecodesign para os equipamentos eletrônicos, como de que modo eles poderiam ser desmontados com mais facilidade, é possível utilizar menos parafuso, é necessário todo esse tanto de materiais para esse equipamento, sendo que ele já fica protegido através de uma parede, alguma coisa assim. Entendeu? Tem várias coisas que a gente poderia fazer, de modificar nesse serviço digital, tanto de diferentes stakeholders, para fazer ele mais sustentável e circular. E no final, a gente descobriu no artigo que eu fiz anteriormente, e eu coloquei como estudo de caso nesse artigo, que a gente deveria entender exatamente de onde que estão vindo essas placas, né, que eram feitas para vários equipamentos eletrônicos ali, porque quando você vai analisar o ciclo de vida delas, a gente vê que o ouro, prata e o cobre, que são os metais que causam mais impacto, estão vindo do mundo inteiro, e a gente não tem informação, tanto no banco de dados, quanto se você for procurar na internet, de onde que está vindo esses metais.
Então, quando eu conversava com os que estavam utilizando esse serviço digital nos abrigos lá, eles não tinham noção, quando eles apertavam o botão, o que acontecia, né? A parte mais interessante para eles era, eu aperto esse botão, o que acontece? E era difícil explicar para eles, né? Quando você aperta esse botão, tá vindo, eu precisei de um grama de ouro que está vindo do Peru, um tanto de cobre que está vindo tal, para montar essa placa de vídeo na China, trazer aqui e fazer esse serviço acontecer. Foi uma coisa assim para eles estavam preocupados assim com o jardim, alguma coisa assim nessa parte ambiental, e a minha parte era explicar para eles assim, de onde está vindo esse impacto ambiental, e eles ficaram super interessados e foram atrás de diminuir a temperatura do ar-condicionado durante o inverno especialmente, de avaliar exatamente quanto tempo eles estão utilizando esse serviço. Várias coisas legais que eles apresentaram para a gente, que eu posso comentar agora. E era isso mais ou menos, acho que eu coloquei, eu achei bem interessante essa figura, né, que a gente está comentando. É bastante complexo, mas também isso não quer dizer que a gente não possa inferir algo ou tentar entender algo de outro modo, assim, através do que a gente pode fazer em termos de leis ou o que a gente pode fazer da nossa vida para melhorar o meio ambiente, por mais que seja complexo, né? Tem bastante coisa e acho que é interessante se a gente pode começar a discutir, que eu preparei uns slides, mas depois que a gente discutir. Obrigado. Uhum. Se eu pudesse explorar um pouquinho para o pessoal como essa dificuldade, né, a mais na questão de análise de ciclo de vida. Sim, sim. Eu coloquei nos slides, era uma coisa assim, a gente trabalha em ciclo de vida e a gente tem duas coisas, né? Tem o background e o foreground inventory. E o que a gente trabalha, inventário, né, que a gente faz, e tem um inventário que a gente tem que procurar no banco de dados. E fica uma coisa bastante compartimentada, mas o legal do ciclo de vida é que a gente, utilizando o nosso inventário que a gente está fazendo, mais um banco de dados que dá os dados do que estão acontecendo nas indústrias, tanto no Brasil, tanto no mundo, na mineração, a gente consegue colocar isso de um modo que faça sentido e nos finais os impactos são interpretáveis para a gente, né? E é uma coisa que micro, médio e macro a gente tem que definir desde o começo para a gente montar essa história que eu falei do começo, né? Eu mostro aqui do slide anterior. A gente tem que montar essa história. E do micro, médio e macro, como eles se dão, é uma coisa que cabe nessa história, né? Eu ia visitar, por exemplo, né, a pessoa que tomava conta do ar-condicionado desse abrigo, assim, para idosos, de esquema de cuidado para idosos, eles sabiam só do ar-condicionado. Aí depois eu tive, no outro ano, um encontro para saber sobre possibilidades de melhora do equipamento eletrônico, que já estava no nível MES. Ele provém esse equipamento eletrônico para todos os lugares do Reino Unido. E o pessoal que toma conta do ar-condicionado, toma conta do ar-condicionado só ali no esquema, né? E quando eu fui falar com o pessoal que fazia os equipamentos eletrônicos, eles falaram, mas isso aqui vem da China, o que eu tenho que falar com o pessoal da China para eles modificarem no equipamento, para a gente mandar a próxima versão para o próximo esquema que a gente for vender esses equipamentos eletrônicos, né? Então foi uma coisa muito, muito boa de ter conversado e ter colocado em todos os lugares que eu passei durante esses 2 anos, ter conversado com diferentes perspectivas do micro e do macro, dos resultados que eu tive da análise de ciclo de vida, junto com o que estava acontecendo realmente nos esquemas, e interagir com eles para tentar chegar num resultado que seja compreensível para todos, né? Essa foi uma coisa que no final do 2º ano a gente conseguiu fez uns workshops e conseguiu exemplificar para todo mundo o que estava acontecendo quando a gente estava analisando o esquema.
Calculando impacto, aliás, veio do calcular o impacto em estruturas lineares, né, em cadeias lineares. Como que você faz essa articulação, né? Mostrando um pouquinho mais da cozinha, porque muito da circularidade. Cenários? Entender um pouco mais como o trabalho com a circularidade foi um trabalho da massa também. Que é a estratégia Sim. O uso, a aquisição dos equipamentos a partir de estratégia produto-serviço, né, para ter uma extensão do ciclo de vida pelo fornecedor, né? Ou se você usou basicamente os índices de circularidade na massa. Sim. Na hora do artigo, quando eu comecei a discutir, colocar isso, né, como é que eu vou mostrar a parte que eu estou trabalhando nos últimos 12 anos, que é a análise do ciclo de vida, e colocar isso com uma circularidade, discutir isso, digamos, para mostrar os resultados da circularidade, dos impactos da circularidade, mas ao mesmo tempo os impactos ambientais. Aí eu comecei a discutir no artigo, elencar, eu não sei como é que vocês veem a circularidade, a definição, assim, né? Então, estão sendo publicados 200, o último artigo, analisando isso, chegou em 221 definições para a economia circular. Então, antigamente era mais reciclagem, reutilizar, tal. Depois, a gente começou a pensar como é que a gente faz para usar menos e como a gente faz para regenerar. Então, no artigo, eu comecei a discutir as estratégias com base em 4 jeitos de definir a economia circular como um todo para materiais, energia e os dados do serviço, né, do serviço digital. O que eu fiz foi começar a analisar como a gente pode utilizar menos desses materiais e de energia, depois fechar. Dá para ouvir? Dá para ouvir? Vou ficar sem voz. O que eu comecei... Terceiro Chaves. Quando eu comecei a analisar na parte da circularidade, eu não me preocupei tanto em prover indicadores de circularidade. Eu tenho uma tabela no artigo que eu tenho indicadores que eu compilei da literatura até o ponto, que explicavam, mediam quanto mais circular em termos de potencial de reciclagem, por exemplo, tem equipamento eletrônico, qual que é a massa que é reciclada dividido pela massa total. Tinha esses tipos de indicadores, mas não serviam muito para o que eu queria, que era demonstrar os impactos ambientais da circularidade do serviço. Então, eu teria que misturar os indicadores de circularidade existentes para cada estratégia circular, junto com a análise de ciclo de vida. E o que eu tentei fazer existe uma possibilidade de fazer esses dois, mas se a gente analisar mudando no inventário e adaptando o que tem adaptando o que tem em cada um desses indicadores de circularidade já existentes, se a gente adaptasse os inventários de ciclo de vida, a gente conseguiria ter um resultado de impactos ambientais. Por exemplo, aonde que eu deveria diminuir o consumo de materiais, aonde que eu poderia regenerar, utilizar energia renovável nesse serviço digital. Então, eu fui fazendo através dos princípios de economia circular e os indicadores era para ser os indicadores de impactos ambientais. Mas, como eu falei, é possível misturar os dois, fazer uma combinação, que é uma combinação que é possível de chegar uma coisa mais compatível. Mas, no meu caso, eu fiz eles separado e deixar isso para mais posteriormente, que eu deixei aqui os problemas que a gente pode encontrar quando a gente vai tentar fazer essa compatibilização do que é circular junto com a análise de ciclo de vida. Porque há muitos problemas, por exemplo, de dados dinâmicos. O que a gente está pensando? O serviço digital vai durar o quê? 10 anos? Mas daqui 10 anos, que tipo de placas de vídeo vão existir? De onde vai vir a energia?
E muitos efeitos, assim, a gente vai reciclar, mas vai reciclar a nível micro, dificilmente, você pode reutilizar partes, mas a gente vai reciclar em outro lugar, no mesmo país ou em outro país. Tem várias coisas que a gente tem que considerar para fazer essa combinação funcionar bem, que é o que eu tentei explicar mais ou menos no artigo, né? Como é que a gente pula de um nível para o outro e como é que a gente tenta entender isso em termos de impacto ambiental para poder dar uma história e uma quantificação para as estratégias circulares. Okay. Alguma dúvida, não? Ficou... Ninguém? O povo está tímido. Deu para acompanhar, pelo menos? Ou sobrou alguma coisa? Um aspecto. Eu passei meio rápido, não? Tranquilo? A Maíra foi daquela vez, né? Eu fui pensando no projeto já, né? A gente tem um projeto que é a estrutura ligar, né? E de uma forma, né? E aí nós temos, assim, esse comentário diferente também. E aí eu fiquei pensando que, no nosso caso, a gente também tem o lado da formação da cadeia. E aí eu fiquei, quando você fala do macro, meso e micro, né? Eu fiquei pensando, talvez isso entre ali no meso, né? No meio ali, porque a formação das cadeias, porque primeiro você tem o micro, que são os... Micro e nano. Reutilizando. Entendi. Sim, acho que entendi a dúvida. Então, aqui eu não vou... Eu tenho outro artigo que eu publiquei antes, esse aqui são os resultados, né? O artigo que eu publiquei antes desse era sobre os impactos ambientais desse serviço digital. Ali tá os resultados mais detalhados, né? Mas quando a gente está falando de miso, micro e macro, o que eu estava querendo propor os resultados do ciclo de vida são macro. Eles são globais. Aquecimento global, depressão de recursos, porque eles estão tratando daquela cadeia global do processo que eu estou trabalhando, né, em geral. Ou você pode colocar exatamente, só no Brasil. Mas esses impactos eles são calculados na Ásia, vem o carvão para a eletricidade da China. Então, o banco de dados ele inclui isso, né? Então, você pode ir atrás e saber o que está acontecendo em várias localidades no mundo nesse sentido. Então, eu estava propondo, esse daqui quer dizer impactos ambientais, transferir essa parte de impactos para o nível global, macro. E nessa parte de meso, eu trabalhar o que está acontecendo mais na parte física. Você vai reciclar, vai para outra região, e se você reciclar, você pode utilizar descontando, dando como é que chama? Crédito, mas uma coisa mais ou menos como crédito de carbono, dando crédito para diminuir os impactos ambientais globais. Então, você recicla no meso, transfere essa quantidade, diminui a quantidade para o serviço em si, através da reciclagem. Você precisa de 1 kg de metal. Você pode contabilizar os impactos como 0,900 gramas. Por exemplo, se você reciclou 100 gramas, e diminuir isso do impacto a nível macro. E o processo acontece a nível meso, para o serviço digital a nível nano. Então, eu fiz essa jogada. Os processos do foreground, da frente, quando eu estava fazendo as contas, eu analisei assim, e os impactos, quando eu analiso com o ciclo de vida, são no macro. Então, está tudo contabilizado a nível macro, e os processos que eu estou falando, está saindo no micro, indo para o meso, e eu desconto os impactos no nível macro. É assim que eu achei um jeito bastante interessante, porque dá para visualizar numa coisa global, como é um serviço digital, os impactos fazem sentido serem analisados globalmente também. Mas é uma coisa bastante difícil não de explicar, mas de
contabilizar quando você olha pela ótica da circularidade, porque você vai ter vários loops, vai ter cascadas, e quantos ciclos de vida vão ter desse equipamento, tem muita coisa a ser considerada. Agora, no ciclo de vida, eu considerei um ciclo de vida só, então vai ser reciclado uma vez, eu não continuei 2, 3 loopings e descontei os impactos de uma reciclagem para tentar contabilizar no ciclo de vida os impactos finais da estratégia de reciclagem e combinar com as outras. Não. Essa é a parte que eu tinha colocado aqui no projeto, que eu gostaria que foi uma coisa bastante nova, que era do projeto do pessoal do University College e do Imperial College fazer essa parte, não da análise de ciclo de vida social, né, impactos sociais do ciclo de vida, mas saber como eles impactariam os usuários desse serviço digital. Eles estavam tentando entender quanto eles estavam se sentindo bem por utilizar esse equipamento digital, seria isso melhor ou um cuidador. E é muito interessante, porque daí você pode ver na parte de custos econômicos também, né? Apesar da Inglaterra ter mais recursos que a gente, eles sofrem com a falta de mão de obra qualificada e porque como é qualificada tem que pagar mais e para um idoso que não está trabalhando mais não vai poder pagar. Então tem muita coisa para ser explorada nessa parte de sustentabilidade em geral. E nessa parte de impactos sociais, eles que estão fazendo, nessa parte, eu não sei se eles já publicaram algo, eu não posso falar, mas... Eles não usam a lente de ciclo de vida, né? Não. Eles estavam preocupados apenas no que estava acontecendo. E nessa parte de ciclo de vida, acho que teria bastante para porque tem avançado bastante a análise de ciclo de vida social também, né? Eu não sei se tem uma metodologia, eu não sei, mas deve ter alguma, com certeza. E é muito importante, porque, que nem eu estava falando, né, quando eu, no final do projeto, eu mostrava essas placas para os idosos, eu chegava assim no workshop, colocava a placa, eles não sabiam nem que era um celular, assim, né? Você coloca uma placa de vídeo na frente deles, eu falava, aqui estão os impactos ambientais desse serviço digital, assim, para eles, assim, 70, 80 anos, eles quase não, assim, eles sabiam que era um celular, sabia talvez ligar, mas explicar isso para eles era bem diferente, né? Mas ver a interpretação deles do que é o impacto ambiental realmente, que não é só ali o que acontece dentro do esquema. Foi uma coisa que eu achei muito interessante para eles entenderem como funciona a cadeia industrial, né? Imagina, eles estavam vindo, eu conversei com uma senhora lá que era da ex-União Soviética, entendeu? Assim, imagina o tanto de coisa que ela queria falar. Aí nossa, tanta coisa para falar, e eu tentava, eu só tinha que explicar para ela, mas depois que eu expliquei para ela, olha, isso aqui tá vindo, talvez tá vindo da Rússia, esse pedacinho aqui, imagina como é que era na sua época fazer mineração de carvão, tal. Aí ela começou a entender muito mais o que estava envolvido, né? Que parece uma coisa bem computacional, né? Mas a verdade é bem tangível, né? Tem gente fazendo essas coisas, reciclagem de lixo, assim, de equipamentos eletrônicos é bastante perigosa, porque tem bastante produtos tóxicos, são feitos em condições, assim, sem mínimas condições. Na África, assim, tem bastante trabalho nisso, que é pontual ainda, né? Não sei se tem essa ideia de ciclo de vida, mas em termos de importância é extrema. Sim. Esse enfrentamento de tentar ensinar sobre o pensamento sistêmico e os impactos, né? A pergunta é mais no título de curiosidade, se você pode compartilhar.
Não, ótima pergunta. Acho que era uma coisa que eu acho que eu passei batido quando eu não estava querendo falar do projeto e esqueci de falar dos outros parceiros aqui que eu escrevi, né? Parceiros da indústria e do governo. Tem na Inglaterra o SUS dele chama NHS, que é basicamente o sistema, é o SUS nosso, mas transferido, acho que o nosso foi baseado na Inglaterra, uma coisa assim. E eles estavam bastante interessados nisso, né? Esse aqui foi um projeto, com certeza foi pioneiro em termos de quantificação de impactos ambientais. Eu não tenho exatamente noção se é o primeiro avaliando esse tipo de serviço digital. Mas como você está falando, assim, construir, né, os problemas ou as dificuldades que a gente tem em construir um pensamento sistêmico, né? Eu conversava de vez em quando tinha parceiros do NHS, do SUS deles, que queriam falar com a gente, né? E o interesse maior deles era diminuir a pegada de carbono do serviço digital, do serviço de saúde. Aí eu vindo da parte de impactos ambientais, ele queria diminuir da parte de descarbonização do serviço de saúde, através da digitalização, foi bem interessante, né? Mas essa parte não teve problema. Ele começou a entender exatamente o que eu queria dizer. A dificuldade foi mais com as pessoas que tinham envolvimento, por exemplo, dos equipamentos eletrônicos. Eles cadeia de produção, né? Eu não sei, eu vejo isso através de um banco de dados, né? Mas como você vai trabalhar com as pessoas que estão envolvidas exatamente em fazer aquele trabalho, elas não têm muita ideia como as coisas se encaixam. E a não ser que você tenha alguma coisa em comum, interesse em comum, aí as coisas podem ser mais facilmente compreendidas, né? Mas em termos de resultado, assim, quando se entende assim de onde de onde está vindo, para onde quer ir, né? E tem um interesse em comum, por exemplo, esse pessoal do SUS, eles tiveram bastante interesse porque eu estava demonstrando para eles como aplicar um serviço digital desse pode, por exemplo, diminuir a quantidade de viagens que uma ambulância faz por um ano, por exemplo. Imagino tanto que num país inteiro, se você pudesse, por exemplo, aplicar em vez de chamar ambulância todo dia, que vai para um esquema desse, alarme falso, ou para uma coisa que não era totalmente necessária, que alguém ligaria por desespero, alguma coisa assim, ele começou a interessar, veio com essa ideia de construir algo, né, que a gente está trabalhando, ou ele ajudou assim, a dar alguns inputs, eu ajudei no SUS deles, tentar estimar o quanto poderia ser melhorado no ponto de vista para crescer e aplicar na Inglaterra inteira e ter noção de quanto o serviço de saúde deles poderia se beneficiar por uma coisa, não é simples, eu acabei de explicar que é complexo e tem coisas acontecendo globalmente, mas se bem trabalhadas e bem entendidas do começo ao fim e calculadas, quantificadas assim dentro do possível, e a gente conseguir conversar com ele fazendo esse trabalho do SUS, espalhar esse serviço digital aplicado de modo mais sustentável e comparar com tanto de viagens de pessoas idosas que poderiam ir para o hospital ou que não precisam ir para o hospital, podem ir direto fazer isso de casa, e quanto isso pode ser aplicável a escala global de modos não simples, né, mas assim, coerente e se bem trabalhado, o resultado pode ser não só sustentável para o ambiente, mas sustentável para as pessoas que não precisam ter o risco de ficar numa ambulância, né, assim, e gastar o dinheiro do contribuinte também para prover esse serviço que não está sendo utilizado direito. Tem muita coisa que a gente passou a conversar com base em um exemplo simples desse, né? Bom, agradeço muito a apresentação, Rafael. Obrigado. Obrigado. Até mais.